Alô pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast DNA, que é uma entrevista com alunos e alunas do DNA da improvisação que chegaram a improvisar sem pensar em escalas, utilizando as técnicas do método DNA da improvisação. E essa entrevista de hoje, ela é especial porque ela faz parte de uma série de aquecimento para a semana O Mapa da Improvisação na Guitarra, que é um evento que vai acontecer entre os dias 21 e 27 de agosto. Esse evento é 100% online e gratuito. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho para você improvisar sem pensar em escalas na guitarra. E para você participar, basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tem um link para você clicar, se cadastrar e participar gratuitamente. E hoje a conversa é com a Luísa Mancini. Segue aí. Tudo bom, Luísa? Tudo ótimo. A Luísa é aluna do DNA da improvisação e a gente já está nessa trajetória já tem um tempinho e a gente vai conversar aqui um pouco hoje e eu quero começar essa conversa, Luísa, te perguntando, porque as pessoas não sabem, te perguntando de que cidade você está falando. Eu tô falando de Paris, tô morando aqui há 3 anos, mas eu sou de Brasília, na verdade. Você é de Brasília. É. Sim. E você se lembra como que você me conheceu? Foi no YouTube, assim, eu procurando sobre improvisação e tudo, e encontrei os seus vídeos e comecei a assistir, depois segui no Instagram, Uhum. e é, ah, era É, eu, fácil. eu lembro de você, porque eu lembro assim, quando você entrou no DNA, eu lembro de um comentário assim que você fez em um vídeo sobre internalizando a harmonia. Eu fiz uma série internalizando a harmonia e aí eu lembrei de você, daquele comentário e tal. Acho que foi daquela época ali, não foi? Que você me Sim, conheceu. foi um vídeo que me marcou, assim. E acho que foi até isso que me motivou, assim, A a, a participar fazer o desse. curso. E depois eu vi que você estava propondo esse curso e tudo, e fiquei muito interessada. E tinha alguma coisa assim que te parava de comprar o curso? Assim, alguma coisa que você ficava, sei lá, alguma objeção que te parava de comprar o curso? Uma objeção? É, alguma coisa assim que você ficava, pô, será que eu consigo também? Será que dá? Será que isso vai dar certo comigo? Você tinha alguma coisa assim com você mesmo, assim, algum medo de você não conseguir? Sim, tinha, e não era só em relação ao curso, assim, porque acho que o curso e decidir fazê-lo foi um ponto de virada, assim, porque antes disso Uhum. eu sinto que eu via a improvisação assim como algo que eu seria incapaz de fazer, sabe? Parecia algo muito mágico mesmo, assim, que algumas pessoas muito é, específicas tinham esse dom e é, foi. Coisa, né? Mas é engraçado porque eu acho, eu não sei o que que você pensa hoje, depois de ter visto que na verdade é uma série de técnicas, né? Você vai aprimorando aquelas técnicas, vai desenvolvendo aquilo e aquilo vai se tornando tão homogêneo e natural que quem vê de longe, quem vê de fora imagina essas coisas mesmo. Muitas pessoas imaginam isso, que a improvisação é para quem tem talento, inclusive até no ambiente erudito, por exemplo, tem um aluno do DNA da improvisação que ele é flautista e ele toca numa orquestra sinfônica. Ele toca na Orquestra Sinfônica do Espírito Santo. E ele fala que muitos colegas falam isso. Ah, mas isso aí é só para quem tem talento. Porque ele vive uma outra realidade, né? Vive uma É, realidade de execução, de você tem a partitura, você executa e acabou. Então, como aquilo não é a prática comum, assim, dele, e nem do métier dele, porque as pessoas que ele convive também não improvisam, então ele acaba achando que isso é uma coisa, tipo, que o cara nasceu com aquilo, né? não, Nasceu e com isso é muito comum. E é interessante você falar nisso de pessoas que estão no meio da música, né? Porque é comum isso vir de pessoas que
que não estudam ou não tocam e tal, aí vem alguém tocando e fica, nossa, que coisa mais misteriosa, como é que ele consegue e tal. Uhum. Mas eu estudo música há algum tempo já, eu toco há algum tempo, eu comecei novinha com uns 9 anos, assim, e eu lembro dos professores me passarem escalas, assim, e aí eles falavam, vai, agora improvisa. Eu não entendia como é que, sei lá, como é que aquele desenho que eu tava fazendo ia soar de um jeito musical. E eu via pessoas improvisando e com uma facilidade, uma fluência, e eu não entendia como é que aquela escala podia se tornar aquilo, sabe? Como é que tava a ligação entre as duas coisas? Eu achava tudo muito desconectado, me passavam as informações e na minha cabeça uma coisa não me levaria a improvisar um dia, sabe? E eu Uhum. ficava muito frustrada, assim. Passar horas, aí eu subia, descia a escala, subia, descia a escala. Caraca, quando é que eu vou tocar? Uhum. Eu entendo isso. Subir e descer a escala, eu acho que é o fantasma que persegue todo mundo que tenta improvisar, porque você acaba caindo nisso muito rápido, né? É verdade. E uma das coisas que eu falo, que a gente conversa muito, é sobre a questão da nossa mente, de como o cérebro absorve as informações. Então, se você tem uma parte aqui que é consciente, que é criativa e que está conectada com a sua identidade pessoal mesmo. Então, as suas vontades, quem você é essa parte. Só que existe uma outra parte, que inclusive ela é muito grande, muito forte, que é uma parte mecânica mesmo, né? É, E essa parte mecânica, ela te atrapalha, porque ela não discute, ela é uma máquina. Você dá a informação, o que você repetir vai ficar registrado. E se você repete a escala, vai soar a escala mesmo. Por mais que você não queira, e aí fica uma briga de você com você mesmo, né? Porque você tá aqui, eu não quero isso, eu quero uma coisa musical, bonita e tal, só que você treina a escala e você repete a escala, e na hora de tocar sai o que está automático. Aí você, não, mas não era isso que eu quero, aí a mão faz aquilo que você não queria, e você fica naquela briga, né? exatamente isso, exatamente isso. E acho que vem muito aquilo que a gente conversa muito sobre a relação da música com a linguagem, né? Tipo, o processo de aprendizagem é muito parecido, assim, tipo, subir dessa escala seria como você ficar falando A, B, C, D, A, B, C, D, F, G, tipo, repetindo Uhum. o alfabeto e aquilo não te aproxima de falar a língua, né? É. E, Ou e então você ler um não tá. dicionário, né? Então, É, ficar lendo um exatamente. dicionário, palavras soltas. Letra A, vamos pegar tudo de letra A. Não é por aí, né? Você É, precisa pegar. Inclusive, a pessoa se torna fluente, uma pessoa se torna fluente e ela não necessariamente ela sabe todas as palavras que estão no dicionário, né? Mas ela é capaz, a capacidade da fluência é a capacidade de conectar as ideias, né? As palavras, mesmo que e você ter saiba tipo, poucos. aquela estrutura, né, da língua na cabeça, assim. E isso Exatamente. te permite se expressar quando você tem isso, né, assim, Claro, né? instável na sua. Exatamente. Porque agora me conta uma coisa, por que que você decidiu é, vir comigo? Por que que você decidiu confiar nesse método? Eu acho que esse lado da internalização da harmonia e tudo muito voltado para a percepção, eu achei realmente muito diferente de tudo que eu já vi, assim, na internet. E mesmo estudando música também, que aqui na França eu estudo isso, eu não sei, eu achei realmente que me parecia que o caminho estava por aí mesmo, sabe? E também a sua forma de explicar, sempre muito didática e tudo, acho que me pegou assim, na hora. Entendi, entendi, que legal. E você pode contar como é que tá? Me conta assim, como é que era você improvisando? Como é que era a sua, vamos dizer assim, sua habilidade de improvisar? E como é que tá hoje? Quando você pega para improvisar, o que que mudou para você? Nossa, acho que o que mudou assim significativamente foi o prazer que eu tenho tocando hoje em dia, porque antes, quando me falavam, vai Luiz, improvisa, era o meu pesadelo, assim.
Era tipo o pior momento. Eu travava, às vezes eu não queria nem ir muito quando tinha algum evento, assim, porque eu sabia que eles iam improvisar. Eu ficava, ah, não, que saco, vou improvisar alguma coisa. Vai ser muito chato, Aí tem que eu não vou pensar um saber. monte de coisa, né? E era exatamente isso, porque eu ficava, ai, que frase que eu vou ter que tocar agora? Ai, que tá acontecendo, sabe? E era muito isso de lembrar, eu não me sentia me expressando, não parecia, não era nada ligado à criatividade, era uma memorização que eu tinha que. Eu sempre fui muito ruim de memória, eu não gosto de, eu sou péssima, uma Uhum. desmemoriada, assim. Então, pra mim, era um momento muito desagradável. E depois que eu comecei a estudar com você, isso começou a acontecer, vir mais naturalmente, sabe? Eu me sinto mais me expressando. Lógico que, como não é a língua que eu domino ainda, tipo, eu Uhum. ainda falo como se fosse com palavras meio infantis, mas isso não me impede de estar me expressando, né? E é É tipo, eu claro. penso muito é, nas crianças, assim. Tipo, uma criança, ela não necessariamente tá dizendo algo super, assim, não tá usando as palavras mais sofisticadas e tudo, mas não impede do que ela. Não Não impede impede que ela eu de ser esteja fluente, dizendo. né? Não, Ela não consegue conversar sobre filosofia, mas ela é fluente, né? e ela diz coisas bonitas e verdadeiras e Diz, sinceras, sabe? Mas é, não necessariamente com as palavras mais é. sofisticadas. E que, obviamente, é, isso é o caminho para ela chegar né? A gente não sabe, né? Um professor de filosofia, que é doutor em filosofia, que dá aula no doutorado de filosofia, um dia ele começou exatamente dessa forma, falando as primeiras palavras aí, e o processo foi aprender uma palavra aqui, ver na prática como que ela é empregada, aprender uma estrutura. Aí repete aquela estrutura, muda e aquilo se torna seu, aí fica subconsciente. Aí pronto, aí pega mais um pedaço. E quando vê, tá falando. E isso vai levar ele a falar a língua depois numa, Sim. numa. E é um processo, né? Uma coisa que se dá ao longo de vários anos. É um investimento, assim, como a aquisição da linguagem é também, né? Exatamente. Agora, o mais importante é entender, porque, assim, música, eu falei até conversei com o Hugo, que é um outro aluno, eu conversei com ele na semana passada, e a gente falou sobre o horizonte, né? Como se fosse, a música é como se fosse você tentar chegar no horizonte, nunca chega, né? É um caminho eterno. Então você vai estudar música para o resto da vida, eu vou, todo mundo vai. Só que tem alguns marcos nesse processo, né? Por exemplo, tem aquela fase de, vamos pegar assim um exemplo de quem está começando no violão. Tem aquela fase que ele não consegue fazer pestana, por exemplo. Só que, por exemplo, você não fica mais preocupado, será que eu vou conseguir fazer pestana? Não, isso já tá caso resolvido para você. Você sabe que você vai conseguir. Eu sei que eu vou conseguir. Então, esse é um marco. E engraçado é que tem um momento em que você fala, cara, agora eu consegui, que legal. E dali para frente parece que você não erra mais. Você realmente aprendeu aquilo, né? Você ganhou aquela habilidade, aquela capacidade de executar aquilo. E tem outros marcos, né? Ao longo dessa jornada. E um desses marcos é quando você começa realmente a se expressar através da improvisação, né? Você já consegue improvisar, já consegue entender como é que é o caminho que todo mundo trilhou, né? Quando você começa, por exemplo, a ver essa coisa de matrizes que eu falo, começa a perceber onde que elas aparecem nos solos de outras pessoas, você fala, realmente, isso é uma maneira de combinar as escalas. E se eu Sim, não passar por ali, quando é que eu ia deduzir uma coisa? Eu nunca ia imaginar essa maneira. Eu fico assim vendo quando eu tiro um solo, alguma coisa assim, eu olho para uma frase e falo assim, pô, eu nunca ia pensar em tocar a escala alterada, sei lá, dessa maneira. Eu tive que passar por aqui para entender essa maneira. E aí agora que legal, aprendi uma coisa nova, vou aprender, vou aplicar isso aqui, né? Mas se a gente não fizer esse caminho, a gente não internaliza esses movimentos nunca, e eles nunca estão à nossa disposição para a gente fazer arte mesmo, né? Se tornar criativo. Isso é total. muito, isso é Isso muda muito tudo, legal. realmente. E eu sinto que tem tanta gente, assim, bem intencionada, que quer estudar e passa longas horas estudando, só que não entendeu isso.
e perde um tempão, sabe? Praticando coisas que não estão aproximando elas do objetivo, né? Assim, isso Exatamente. é muito frustrante. Aproximar você do seu objetivo. E assim, hoje então você sente que você consegue se expressar. E antes era, como é que eu vou dizer? Você tinha essa prática de improvisação ou não? Não era uma coisa que eu fazia todo dia, Aham. mas Você tinha essa quando eu. vontade, né? Você É, tava em busca de desenvolver isso. sim, na verdade, o que, assim, sempre me interessou foi a composição. E aí a Aham. improvisação veio um pouco junto, porque eu acho que as duas coisas estão muito São alinhadas, a né? mesma coisa, é. São a mesma E, coisa. Uma é feito na hora e outra você tem é, todo o tempo do mundo para pensar, para decidir o que você vai fazer. é verdade. Inclusive, uma das técnicas que eu uso assim para compor é a improvisação. Eu já fiz muita música que eu coloquei o celular assim gravando e saí tocando e depois fui, obviamente, lapidando alguma É, coisa aqui, outra ali que eu não gostei, né? Mas a técnica é a mesma, né? É muito verdade. interessante isso. Você lembra assim é, de algum momento marcante assim que você estava estudando e aconteceu alguma coisa, assim que você fala, nossa, isso aqui eu nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo. Por exemplo, teve uma vez que eu estava tocando uma música chamada Alone Together. Eu estava estudando essa música aqui e eu estava sozinho, inclusive, em casa. Eu estava estudando e de repente eu comecei a perceber que meio que a minha mão já sabia para onde ela tinha que ir, porque já tinha eu estava ouvindo os acordes, mas eu estava tocando sozinho, não tinha Ah, acompanhamento. E eu meio que o acorde não saía da minha cabeça, ele me guiava para eu criar por cima. Isso foi um momento assim que eu lembro que por causa do treinamento, principalmente de internalizar a harmonia, eu lembro que isso me proporcionou esse momento. ah, Assim, e foi muito legal quando eu senti esse negócio que eu tava. Eu falei, cara, eu não tô pensando em escala, o som tá me guiando. Mas eu não tô pensando exatamente num shape, uma coisa mecânica, e simplesmente tô criando aqui por cima do som que eu tô ouvindo. sim. Você lembra de alguma coisa assim, algum momento em que você estava estudando e aconteceu alguma coisa, ou que você estava tocando? Sim, acho que inclusive é algo recente, assim, né, no estudo de internalização da harmonia, foi até nesse último, no intensivo Uhum. que você colocou, com os exercícios e tudo, que é, aliás, muito legal, fica aí a dica para todo mundo. Aquele é muito Mas legal, né? é muito. Mas tinha um dos exercícios que você tocava o acorde, e aí você em seguida tocava uma nota. E eu lembro que eu já tinha feito esse exercício antes, e todas as vezes eu precisava cantar a nota, a fundamental, e depois cantar o intervalo, e aí eu meio que calculava qual que era a função daquela nota em relação à fundamental, né? E quando você fez esse exercício, na hora você tocava e eu ia dizendo, tipo, vinha na minha mente assim, não, é a Uhum. quinta, é a terça, e tipo, pela sensação de cada uma das coisas. É. E é muito legal, assim, e eu sinto isso no meu estudo de internalização, que é como se fosse, como se eu tivesse descoberto uma outra dimensão, de verdade, assim. É um outro sentir, sabe? E isso me impressionou muito, assim. Eu acho que eu senti um pouquinho de pena das pessoas que não estudam música, porque elas não. Como se elas têm uma dimensão que elas não conhecem, sabe? É. E, e eu fiquei muito feliz de descobri-la e tô ansiosa pra descobrir mais e é isso, assim. Animada pra estudar o resto da minha vida. E é muito legal porque isso que você está falando é, às vezes, por exemplo, as pessoas me falam assim, quando eu falo das matrizes, de fato as matrizes são caminhos, você pode chamar frases, que aparecem muito. Então,
como que você combina as notas de uma escala, ou como você mistura a escala com notas cromáticas. Cada matriz é de um jeito, tem uma que é mais cromática, tem outra que é mais diatônica, em suma. Quando eu falo disso, geralmente o olho das pessoas brilha, né? Porque fala assim, nossa, isso é muito legal, é muito musical, que legal. Então, se eu pegar isso aí, vai. E de fato, se você pegar e tocar, sua mão vai estar muito pronta para fazer isso. Só que aí, quando eu percebo que a pessoa ainda não entendeu que o processo deve ser, esse processo de treinar as matrizes deve ser combinado com a sua capacidade de ouvir internamente, nesse nível que você está falando, não é de ficar calculando, é de ouvir e o som vem para você, né? Que eu dou aquele exemplo igual quando eu falo, sei lá, piano de cauda rosa. É impossível para você, para mim, para quem está ouvindo agora, não imaginar. E por quê? Porque as palavras da língua portuguesa, elas já estão muito internalizadas na gente e tem uma rede neural no nosso cérebro que conecta as palavras com imagens assim na hora. E é a velocidade subconsciente, né? É uma velocidade subconsciente, é instantâneo. E é disso que eu falo. Então, às vezes, quando a pessoa vem e só fala da frase, eu falo, cara, você está na contramão da improvisação. Porque você vai pegar a frase, mas você não vai conseguir fazer isso fazer parte do seu jeito de tocar, porque você tem que internalizar também a harmonia para que esses sons venham para você nessa velocidade. Porque é uma velocidade, vamos dizer assim, desigual se a gente for comparar com a mente consciente. Então, se você está pensando na frase para tocar a frase, ela não vai sair, ou ela vai sair de uma forma mecânica. O Jim Hall, que é um guitarrista que eu gosto muito, ele dizia uma frase que era muito legal, que é assim, não tente tocar algo. Porque tem a ver com isso, né? Tipo, se eu tô procurando fazer alguma coisa, peraí, o que que eu vou... Aí é aquilo que você estava falando no início, né? O que que eu vou fazer? E agora eu tenho que improvisar? Deixa eu pensar, qual é o acorde? Aí não sai nada. Ou sai tudo mecânico. Porque o processo você deve internalizar a harmonia, o som dos acordes e as notas, como que as notas se relacionam com ele, essas sensações, essa dimensão que você está falando, para que isso te sirva na hora que você está tocando. Da mesma forma que você não pensa nas palavras que você está falando enquanto você fala. Ela simplesmente, você tem uma vontade de expressar um sentimento e você fala. Né? Exatamente. Tipo, porque eu fiquei muito triste, e aí você diz as palavras que têm a ver com aquilo. Então, na verdade, as palavras, elas te servem para você expressar um sentimento. E a música é uma linguagem que também você expressa sentimento. É exatamente isso aí. Quando isso aí que você falou é fundamental sentir isso. Tudo isso que você falou me fez pensar muito que na escola de música, assim, eles nos passam muitas transcrições de solo. E são solos geniais, aí quando você toca, você sai assim, tipo, super confiante. Só que na hora que você vai improvisar, não sai, simplesmente ou sai um trecho e aí você não consegue conectar com nada do que você tocou antes e fica uma coisa super artificial, estranha é como se parece, eu gosto muito de poesia, né? E eu gosto muito de recitar também. E aí é como se você tivesse tipo recitando uma coisa que vem de uma outra época, falando com outro contexto e lançasse isso no meio de uma conversa, sabe? E aí fica uma coisa totalmente fora de que é bonita, é linda, mas tipo tá totalmente fora de contexto e não parece que é você falando, sabe? E isso é muito o que eu senti assim. Eu entendo isso. É tipo como se eu estivesse conversando com você e de repente se recitasse Fernando Pessoa. Estou conversando aqui, de repente eu falo, cruzou por mim, veio ter comigo numa rua da Baixa, aquele homem mal vestido. Aí você fala, mas peraí, que isso tem a ver com a nossa conversa? Isso é muito bonito que você está falando, mas não tem a ver, né? Exatamente. E nem tem a ver com o que o jeito, até o jeito, né? A parte estética mesmo, da forma que você estava falando antes. Então é você, inclusive, tirar os solos. Eu recomendo muito que você tire os solos, mas sempre entendendo o porquê daquele solo.
como que o cara. Não, não importa se eu vou levar o tempo que eu vou levar. E não importa nem se você vai tirar o solo todo ou não. Se você tirar uma parte dele, mas entendendo o que ele está fazendo, você realmente entra na alma do improvisador, né? Eu falo do compositor, do improvisador, porque você entende, como você meio que vê a guitarra pelo ponto de vista dele. E você consegue ver, ele está fazendo isso, mas ele está vendo esse acorde, essa nota. Então, isso é realmente aproveitar aprender com aquele solo. E não só tirar, porque às vezes, e principalmente na guitarra, tem uma coisa na guitarra, no violão, que você pode tirar uma frase, mas se você tirar ela de uma forma muito retilínea, você não enxerga. Às vezes é um acorde que está aqui e a frase, se você tirasse Você não sabe mais nada. assim, você veria mais. Né? Mas É, você tira, dependendo da maneira, da digitação que você escolhe, você não enxerga nada. é verdade. Né? Muito legal. Luísa, eu adorei essa conversa com você e eu queria te pedir assim, ah, agora no final, que você dissesse assim para as pessoas que ainda estão pensando assim se elas são capazes, porque você falou esse negócio me marcou muito. Se elas tem muita gente que pensa, será que eu vou conseguir? Tudo bem, ele conseguiu, ela conseguiu, mas será que eu consigo? O que que você diria para uma pessoa que está sentindo isso, assim, que quer fazer, que quer entrar nessa jornada de aprender improvisação, mas está com medo de dar o primeiro passo porque sente que não, que improvisação, sei lá, é para quem tem talento, ou ela de repente não vai conseguir. Nossa, eu diria que, assim, vai nessa, porque eu, por exemplo, em relação a tudo que era percepção, eu sentia que eu não tinha ouvido musical nenhum. Eu lembro de não conseguir escutar, tipo assim, sei lá, um 2 5 1 eu não conseguia escutar, eu não conseguia saber onde estava a transição de cada acorde. Aí com o tempo eu fui começando a escutar, sei lá, o 5 que era mais marcante, coisas assim. E sei lá, passar de uma pessoa que achava que, tipo, não tinha talento nenhum e não conseguiria, pra hoje estar conseguindo ouvir tantas coisas. E tudo isso que eu tinha te falado de ter essa sensação de descobrir uma nova dimensão. E eu sinto que não é só um investimento na sua capacidade musical, na sua. Mas é algo relacionado à sua expressão, sabe? E isso é fundamental e é maravilhoso, assim. Então, eu indico, vai ser com certeza faz uma diferença imensa e é, é Então isso. tá, é porque isso que você falou é muito interessante, porque para fechar, a gente tem coisas na nossa vida que a gente faz que é só para secar gelo, que, sei lá, você vai ao trabalho, volta, faz compras, isso, mas a gente tem que preencher a nossa vida também com coisas que a gente realmente fazem parte do nosso propósito, né? Daquilo que a gente que faz o nosso coração cantar. Então, se a música, a guitarra, o violão faz parte da sua vida, você que está ouvindo, embarca nessa jornada, porque se você não embarcar hoje, daqui a 2 anos você vai se arrepender de não ter começado. E talvez daqui a 2 anos poderia ser você, né, fazendo Exato. isso. Você está há quanto tempo no DNA? Você está, o que, ó, já Tem fez um um ano, ano? né? Tem É um um ano. ano. É, Muita coisa mudou, né? Então, quer muita dizer, coisa. quando a gente toma a decisão certa, as coisas acontecem. É isso, É verdade. né? Um grande abraço. Tchau, Luísa. Um beijo. A gente se fala. Muito Tchau. obrigada. Tchau.